Como na semana passada, hoje eu vou finalizar aqui a apresentação sobre os serafins, assim que eu me achar. Isso, está escuro. Espera aí. Pronto. Ótimo. Então, o que a gente viu no último encontro, foi assim uma geral dos serafins aqui do universo local. E o que a gente viu por último foram os serafins do sistema, que são os serafins que esperam a gente lá nas mansões, tá? Então, continuando, hoje a gente vai ver mais sobre os serafins dos planetas, que ficam aqui mais dos planetas. E são o quê? São chamados os anjos guardiões. Os serafins, eles não são conhecidos como guardiães do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os três feitos seguintes: tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo psíquico, ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Então, só aí, quando um humano, né, uma alma humana, né, toma essas decisões, é que eles são conhecidos como anjos guardiões. Quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, seus guardiões pessoais ou grupais podem reiteradamente servir numa função semelhante no mesmo planeta. Os serafins desenvolvem uma consideração sentimental pelos mundos individuais e mantêm um afeto especial por certas raças e tipos de criaturas mortais, com as quais eles estiveram em associação muito próxima e íntima. Então, vocês veem que os serafins, eles ficam trabalhando no mesmo planeta várias e várias vezes, se o ser humano falha, né, na sobrevivência. Quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. O complemento do ser, um dos dois anjos, torna-se o registrador da missão. Esses serafins complementares são os anjos registradores dos mortais, nos mundos evolucionários. Os registros são mantidos pelo par de querubins, um querubim e um serafim, que estão sempre ligados aos guardiães seráficos. Mas esses registros estão sempre sob a responsabilidade de um dos serafins. Certo? Continuando. Uma das coisas mais importantes que faz um guardião do destino pelo seu sujeito mortal é efetivar uma coordenação pessoal das numerosas influências impessoais de espíritos que habitam, que rodeiam ou que se impinge a mente e a alma da criatura material em evolução. Então, vocês veem que o guardião do destino, ele faz uma ação de fora para dentro, coordenando essas influências impessoais de espíritos. De que espíritos que eles estão falando? Pois é isso que eu ia fazer, jogar a pergunta para vocês também. Porque
Espíritos impessoais que habitam, rodeiam, impingem a mente. Espíritos impessoais que estão aqui agora. É isso mesmo? Estranho, então tem influências aqui de espíritos que nunca tinha me chamado a atenção, isso eu achei muito estranho. Alguém tem alguma ideia? Existe uma influência impessoal de espíritos Que agora, rodeiam, ó. e os serafins, né, guardiãos do destino, eles tentam coordenar essas influências impessoais que, de outra forma, não são coordenadas. Eu achei muito estranho eles admitirem essas influências de espíritos impessoais. Não são para pessoas que deixam que isso aconteça, ou como que eu vou explicar? São pessoas que se conectam, né, com essas influências de espíritos, que dão a abertura para isso. Não sei, é complicado, porque é impessoal, né? É estranho assim, impessoal. Pode ser, porque em algum momento daí eles dizem que essas comunicações não existem, né? São impossíveis, não sei o quê. Mas espírito impessoal é. Impessoal porque, por exemplo, Caligasta ele pode ter uma influência naquela pessoa que se afina com a ideia dele, vamos dizer assim, né? Agora, espírito impessoal é muito estranho mesmo. Será que as energias que ficam aqui na Terra, às vezes, porque tem muita Talvez. gente que diz que essas influências são energias até, né, de pessoas que morreram e tudo, pessoas que ficam aqui. Não sei, pode ser, mas é estranho mesmo eles fazerem essa... É engraçado que eu também nunca tinha visto isso aí, não, nunca tinha prestado atenção nisso. Pois Porque eles deixam bem claro que a comunicação com espíritos, pessoas que morreram, a gente não tem essa comunicação. Isso eles deixam claro, né? Então, é estranho mesmo. Então, o que pode ser são seres que não foram revelados, espirituais que existem habitando esse planeta e que têm influências impessoais em nós. Pode ser. Fica aí a pergunta do futuro. Os serafins guardiães, eles não são mente, se bem que venham da mesma fonte que também dá origem à mente mortal, o espírito criativo. Os serafins são estimuladores da mente. Eles continuamente procuram promover decisões que são realizadoras dos círculos na mente humana. Eles fazem isso não como o ajustador o faz, operando de dentro e por meio da alma. Eles o fazem mais de fora para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Os serafins não são a atração divina do Pai Universal, o ajustador, mas eles funcionam como uma agência pessoal de ministração do Espírito Infinito. Certo? Então, eles funcionam mais de fora para dentro mesmo. Tá? Realmente enfatizado aí novamente. O impulso da adoração origina-se grandemente nas estimulações espirituais dos ajudantes da mente mais altos, reforçadas pela condução do ajustador. Esses ajudantes da mente são o da sabedoria e da adoração. Todavia, o impulso para a oração, tão frequentemente experimentado pelos mortais conscientes de Deus, muitas vezes surgem como consequência da influência seráfica. O serafim guardião
está constantemente manipulando o ambiente dos mortais, com o propósito de aumentar o discernimento cósmico do humano ascendente, com o fito de que esse candidato à sobrevivência possa adquirir uma compreensão mais elevada da presença do ajustador residente, para que se torne, assim, capacitado para alcançar uma cooperação crescente com a missão espiritual da Divina Presença. Então, quando a gente reza, tem que conversar com o serafim. Com o serafim, exatamente. E vocês veem que ele está manipulando o ambiente dos mortais, está aí com todas as palavras, né? Com o propósito de aumentar o discernimento cósmico do humano ascendente. Então, quem sabe, todas as pessoas que encontraram o livro de Urântia, que faz aumentar o discernimento cósmico do humano, o serafim deve ter mexido os pauzinhos, né? O que vocês acham? É o que dá a impressão mesmo, que eles agem, é que eles não são, né, que nem o ajustador que está na nossa mente, que nem, eles agem de fora, né? De fora. Uhum. Os anjos estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós, que figurativamente choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas, eles não têm corpos físicos, nem possuem asas. Efetivamente, porém, eles têm emoções espirituais e experimentam sensações e sentimentos de uma natureza espiritual comparável, de certo modo, às emoções humanas. Então, quando a gente for intolerante ou teimoso, temos que lembrar que o nosso serafim vai chorar também. Vai chorar. É um estímulo para não ser assim. Ele vai colocar aquela mão na cara, assim, e falar, nossa, não acredito de novo. O que eu estou fazendo aqui? Durante a vida na carne, a inteligência dos anjos não está diretamente disponível para os homens mortais. Não são supervisores nem diretores. Eles são simplesmente guardiães. Os serafins vos guardam. Eles não procuram diretamente influenciá-los. Vós deveis traçar o vosso próprio curso, mas esses anjos, então, atuam para fazer o melhor uso possível do caminho que vós escolhestes. Então, eles não influenciam diretamente, eles influenciam indiretamente. Eles não intervêm arbitrariamente na rotina dos afazeres da vida humana. No entanto, quando eles recebem instruções dos seus superiores para executar alguma obra inusitada, vós podeis ficar seguros de que esses guardiães encontrarão algum meio de cumprir as suas ordens. E, pois, eles não se intrometem no quadro do drama humano, exceto nas emergências. E, então, em geral, o fazem sob as ordens diretas dos seus superiores. Eles são os seres que irão seguir-vos por muitas idades e estão, assim, recebendo uma apresentação introdutória ao seu trabalho futuro e às suas associações com a personalidade. Certo? No instante que desaparece da mente humana a chama piloto de luz, a luminosidade espiritual que o serafim associa à presença do ajustador, a partir desse momento, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes, sucessivamente do grupo, da companhia, do batalhão, da unidade, da legião e da hoste.
E após haver sido registrado devidamente para a aventura final no tempo e no espaço, esse anjo recebe a certificação do chefe planetário dos serafins, para que se reporte ao estrela vespertino ou a outra assistente de Gabriel, no comando do exército seráfico desse candidato à ascensão do universo. E ao ser concedida essa permissão pelo comandante dessa mais alta unidade organizacional, esse guardião do destino toma o seu caminho para o primeiro mundo das mações e lá espera pela reconscientização do seu antigo protegido na carne. Tá? Se quiserem aí, o que acontece depois da morte, tá aí um trechinho resumido. Anjos epocais. Esses são os anjos da idade presente, o grupo dispensacional. Esses ministros celestes estão incumbidos da supervisão e direção dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar-se ao mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. Corpo atual de anjos epocais a serviço em Urântia é o terceiro grupo designado para o planeta durante a presente dispensação. Então, aqui vamos começar a colocar mais, especificar, né, o que os anjos aqui fazem, tá, no planeta. Depois de ter dado no geral, vamos começar mais aí pelas classes, né? Esse é aquele grupo das 12 ordens, né, dos anjos que estão aqui, né? Como assim? São 12 ordens de anjos, né, que vieram, acho que na época não foi de Pentecostes? Essas 12 ordens? Não, eu coloquei umas ordens assim em geral, tem sempre. Ah, tá. Claro que tem umas que... Sim, mas são as ordens que vieram naquela época, mas estão aqui, né? Eles estão aqui permanente. Tem sim. Uhum. Tem algumas novas, sim. Esses anjos epocais são os anjos das trombetas, né? Porque eles falam dos grupos dispensacionais, né? Então, vamos lá. Anjos das igrejas. Esses são os defensores honestos pelo que é e pelo que tem sido. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feita a passagem segura de uma época para outra dos valores morais. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles não são fonte de ultrasectarismo, nem das divisões sem sentido surgidas da controvérsia entre os religiosos professos. Anjos da vida nacional. Não, desculpa, esses aqui são os anjos. Esses são os anjos das trombetas, diretores das atuações políticas da vida nacional em Urântia. O grupo agora em funcionamento no supercontrole das relações internacionais é o quarto corpo a servir no planeta. É particularmente por intermédio da ministração dessa divisão seráfica que os Altíssimos governam nos reinos dos homens. Esses estão tendo trabalho, esses têm trabalho. Nossa, esses têm. Esses aí, como... eles estão usando até o último reserva dos serafins. Anjos do esclarecimento. Urântia está recebendo agora a ajuda do terceiro corpo de serafins, dedicado a fomentar a instrução no planeta.
Esses anjos ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral em tudo que isso concerne aos indivíduos, famílias, grupos, escolas, comunidades, nações e raças inteiras. Tá? Então, esses são os anjos do esclarecimento. Então, são os anjos que vão atuar para que as pessoas fiquem mais, tenham mais educação, fomentem mais educação. Então, eles influenciam para que as pessoas realmente sejam ativas nisso, né? Sejam, assim, atuantes nessa área da educação. Porque, afinal de contas, as pessoas precisam, né, se instruir, aprender, passar o conhecimento para frente, tanto mental como oralmente. Então, esses são os anjos aí que, como a gente viu, influenciam de fora para dentro, recebendo ordens, né, dos seus supervisores, né, superiores, influenciam o ambiente aí para que as pessoas possam se instruir mais. Uns lugares dá mais certo, outros lugares dá menos certo. Beleza? Anjos da saúde. Estes são os ministros seráficos designados para a assistência às agências mortais que se dedicam à promoção da saúde e à prevenção de doenças. O corpo atualmente presente no planeta é o sexto grupo a servir durante essa dispensação. Então, tá aí os anjos que influenciam e guardam, deve ter bastante influência com médicos, hospitais, enfermeiras. Então, vocês veem que tem aí uns serafins especializados a lidar aí nessa área. Certo? Os anjos do lar. Urântia desfruta agora dos serviços do quinto grupo de ministros angélicos dedicados à preservação e ao avanço do lar, a instituição básica da civilização humana. Então, vocês veem aí que os anjos do lar, eles estão... Existe, né, o lar, é muito, coisa assim, muito preocupante, né? Você vê que existe uma ordem de serafins só para o lar. Então, uma vez que o lar começa, num determinado planeta, uma determinada família, essas pessoas, elas são ministradas por esses anjos também. E é uma instituição básica, né, da civilização humana, como foi exposto aí agora. Os anjos da indústria. Este grupo seráfico ocupa-se em fomentar o desenvolvimento industrial e em melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Esse corpo foi mudado 7 vezes desde a alta outorga de Micael. Então, vocês veem como o nosso desenvolvimento está acelerado, já mudou 7 vezes. Em outros grupos mudou 3, 5. Esse mudou rápido. Então, de alguma forma, eles quiseram acelerar aí o desenvolvimento industrial. Então, vocês veem, muita gente fala, com razão, que a humanidade, ela, de repente, ela deu um desenvolvimento assim, muito rápido, tipo, em 2000 anos, sabe? E é verdade, 2000 anos a gente já conseguiu ir para a Lua. E fora que em 300 mil anos, 500 mil anos, a gente estava lá nas cavernas ainda. Então, de alguma forma,
a autotorga de Micael, ela influenciou demais, né? Porque já teve 7 vezes, né, mudança de anjo da indústria. Então, com certeza, quando tem uma outorga de um filho, criador, assim, as coisas devem acelerar de uma forma, assim, fantástica. Para a gente não foi diferente, eu acho. É uma impressão que eu tive agora. E eu acho que essas ordens aí também, esse aí, aqueles da saúde, assim, quando acontece, às vezes, aqueles subitamente, assim, encontrar um remédio milagroso, que nem sei que tu falou, de ir para a Lua, alguma coisa assim, claro, não foi subitamente, mas quando acontece, às vezes, até um subitamente, uns caras, a tecnologia que a gente tem hoje, tudo, deve ter inspiração deles, né, por seres que estão trabalhando nisso. Deve ter sim. Deve ter mesmo. Deve ter uma ajuda muito grande. Os anjos do ministério supra-humano. Estes são os anjos dos anjos. São os serafins que estão designados à ministração a todas as outras vidas supra-humanas do planeta, temporária ou permanentemente. Este corpo tem servido desde o início da dispensação presente. Então, vocês veem que até os serafins, eles têm serafins para guardar eles. Fantástico, né? Não só os serafins, todas as outras vidas supra-humanas, né? Anjos das diversões. Estes são os serafins que fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Eles procuram elevar sempre as diversões e as recreações do homem, promovendo desse modo um aproveitamento melhor do lazer humano. Então, vocês veem que até os comediantes, eles têm os seus próprios anjos para guardá-los e a sua profissão. Vê como é importante a gente dar risada e descansar, né? Tirar férias. Eles dão muita importância, né, para o humor, para o lazer. É importante, viu? Tem até os anjos cuidando disso. Exatamente. O humor, ele vai seguir a gente sempre. Imagino que seja muito importante dar risada. Só vai ser um pouco diferente, não vai ter o humor onde, como a gente vê muito hoje em dia, que para ser engraçado, fala mal do outro, faz gozação, não vai ser um humor desse tipo, né? Vai ser um humor mais assim de memória. Alto nível. Vai ser outra coisa, né? De Friends. Está acabando, tá, gente? Querubins, sanobins. Em todos os dons essenciais, os querubins e sanobins são semelhantes aos serafins. Eles têm a mesma origem, mas nem sempre o mesmo destino. São espantosamente inteligentes, maravilhosamente eficientes, afetuosos de modo tocante e quase humano. Formam a mais baixa ordem de anjos. Daí estarem mais próximos dos tipos de seres humanos que mais progrediram nos mundos evolucionários. Os querubins e os cenobins são trabalhadores espirituais na rotina nos mundos individuais dos sistemas. Num compromisso não pessoal e em uma emergência, podem servir no lugar de um par seráfico, mas nunca atuam
nem temporariamente como anjos da guarda dos seres humanos. Esse é um privilégio exclusivamente seráfico. Eu pensei que os sanubins e os querubins eram nossos anjos da guarda, por estar aqui bem próximo. Eles são os assistentes dos serafins. É o serafim mesmo, nosso anjo da guarda. Eu Quer sempre dizer, achei... então, numa emergência, eles podem substituir, né? Trabalhar no lugar de um serafim, mas é só em emergência. Só em emergência. Porque eles têm uma hierarquia que é feita já quando eles... no nascimento deles. Né? Você vê que todos têm a mesma origem, mas nem todos o mesmo destino. Né? Não. Nem todo mundo, né? Não vai ser todo mundo médico, todo mundo ator. Não, faz sentido que foi pensado em ter os querubins e sanubins podendo substituir numa emergência, né? Uhum. É outro nível, né? Eles já têm vários poderes espirituais e tal. É por isso que é numa emergência, né? Eles não foram feitos para aquilo. Fica aí um mês aí, quebra o galho, sei lá. Ou não sei se um mês ou uma hora, não sei, a noção de tempo é diferente. Esses querubins moronciais também executam muitas tarefas indispensáveis na referida linha fronteiriça nos mundos de aperfeiçoamentos moronciais, e são designados em grande número para servirem aos companheiros moronciais. Então, você vê que eles também, os companheiros moronciais, eles também servem eles. Então, eles são a primeira, assim, né? A primeira hierarquia, assim, a mais baixa dos serafins. Nos mundos habitados, tais querubins moronciais frequentemente trabalham em conexão com os seres intermediários. Os querubins e os seres intermediários são ordens de seres distintamente separadas. Têm origens diferentes, mas apresentam muita semelhança pela sua natureza e função. Então, você vê que os querubins, eles também têm vamos dizer assim, uma semelhança com os intermediários, no sentido de que eles são a linha fronteiriça, né, o mais baixo dos seres, e os intermediários também estão ali entre o homem e o anjo. Então, devem ter realmente muita conexão, né, entre eles. E funcionar de forma semelhante, né? Para poder fazer as mesmas coisas, mexer com os mesmos aparelhos, falar com as mesmas pessoas, enfim. É isso, gente. Isso é o que eu tinha para falar.